Oi, eu me chamo Daniel e sou estudante de Biologia na Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre o Costão Rochoso. Quando vamos à praia, a areia e o mar são protagonistas essenciais de um tipo dia no litoral e, claramente, peça fundamental da nossa diversão. As praias do sudeste e do sul do Brasil se caracterizam por ter áreas formadas por numerosas pedras de grande tamanho que se estendem em uma longa faixa litorânea. Essa região, formada por rochas, é chamada de Costão Rochoso. Os costões rochosos são bem distribuídos no mundo. Aqui, eles podem ser encontrados ao longo de quase toda a costa brasileira, estendendo-se desde Torres, no Rio Grande do Sul, até a Baía de São Marcos, no Maranhão. O Costão Rochoso é um dos diversos ecossistemas marinhos que temos e oferece abrigo e sustento para uma variedade de seres vivos, incluindo as macroalgas. Mas você sabe como esse ambiente é importante para a manutenção do equilíbrio dos oceanos e para a nossa própria sobrevivência? O Costão Rochoso é uma formação geológica única e importante para o meio ambiente, formado por rochas calcárias ou graníticas que se estendem do mar até a costa. Diversos organismos vivem fixos a ele, ocorrendo a formação de densos tapetes vivos com as mais diversas cores. A formação desses ambientes ocorreu ao longo de milhares de anos com a erosão das rochas devido ao impacto das ondas do mar e à ação de sua água salgada, acarretando na formação de seus penhascos característicos. O Costão Rochoso abriga uma enorme quantidade de organismos, entre eles as já citadas macroalgas, que desempenham um papel fundamental na biodiversidade dos costões. As macroalgas se desenvolvem em lugares com boa disponibilidade de luz e água, sendo os costões rochosos um ambiente propício para sua existência. Elas geralmente se encontram fixas à superfície das rochas e estão diretamente relacionadas com a estabilidade dos costões, já que podem crescer em densidades elevadas e formar uma cobertura que protege a superfície da erosão causada pelas ondas e pela abrasão. Além disso, substâncias liberadas pelas macroalgas podem servir para cimentar a areia e sedimentos da rocha, contribuindo à estabilidade do substrato. Em contrapartida, o costão rochoso é importante porque fornece uma superfície sólida para que as algas possam se fixar e se desenvolver. Além disso, ele oferece proteção contra as correntes marinhas que poderiam arrancar as algas da superfície rochosa. A grande abundância de macroalgas no costão rochoso é importante para a vida no mar, uma vez que as macroalgas são fontes importantes de alimento para muitos seres vivos que habitam os costões rochosos, como crustáceos, moluscos, peixes e aves marinhas. Elas também servem como habitat para diversos tipos de invertebrados, como anêmonas, esponjas e ouriços do mar, aumentando a biodiversidade desses ambientes. Dessa forma, as algas estão intrinsecamente relacionadas ao ambiente costeiro entre marés de costões rochosos. A região entre marés é a área onde a água do mar cobre totalmente o ambiente durante a maré alta e fica completamente fora da água durante a maré baixa. E é durante a maré baixa que temos a possibilidade de perceber a diversidade de formas e cores dos seres vivos que ali habitam. É como se fosse um aquário a céu aberto e ao natural, uma paisagem muito linda de se ver. A região entre marés é uma área extremamente dinâmica, sujeita a variações constantes das condições ambientais, como temperatura, umidade, luz, salinidade e exposição ao ar. Essas mudanças frequentes fazem com que as espécies que vivem nessa zona tenham adaptações especiais, como a capacidade de suportar a exposição ao ar, variações de temperatura e mudanças na salinidade. Esse é um ambiente desafiador, mas é rico em nutrientes e por isso é um local muito importante para diversas espécies. Na região entre marés, podemos encontrar organismos que vivem na superfície dos costões rochosos, como caranguejos, lulas e alguns peixes. Eles se alimentam de detritos orgânicos, de outros animais ou de algas. Esta região é um importante componente do ecossistema marinho, pois desempenha uma variedade de funções, incluindo a reciclagem de nutrientes, a manutenção da estrutura do habitat, a predação e a proteção contra a erosão costeira. A diversidade e a abundância de organismos na região podem ser afetadas por fatores ambientais já citados, como a temperatura, a salinidade, nutrientes, turbulência da água, bem como interações biológicas, como a predação e a competição. Ainda na região entre marés, além dos organismos que vivem fixados às rochas, temos outros seres que vivem abaixo do substrato, enterrados. Esses organismos são geralmente pequenos e incluem uma variedade de espécies, como poliquetas, moluscos, crustáceos e outros invertebrados. Mas nem todos os organismos vivem permanentemente na região dos costões rochosos. Alguns desses animais são apenas visitantes, a depender das condições ambientais. Um exemplo disso é visto durante a maré baixa, onde formam-se poças nas áreas do costão rochoso. Essas poças são habitats temporários para pequenos animais marinhos que encontram abrigo e se adaptam às condições do ambiente. É um lugar fascinante para observar uma diversidade de criaturas, como caranguejos, estrela do mar, ouriços e outros. A maré também propicia espaço para diferentes organismos. Um exemplo disso são os mexilhões e as cracas, que são filtradores e se mantêm fechados durante a maré baixa, para assim evitar a desidratação. Tocas e buracos que oferecem áreas de sombra ou exposição ao sol também influenciam nos animais que podem viver ali. Esses espaços são ocupados por diferentes organismos,
que se adaptam às condições específicas de cada local. Todos esses organismos dependem do equilíbrio ambiental e as algas são fundamentais para o equilíbrio ecológico, bem-estar e saúde dos costões rochosos, já que são a base da cadeia alimentar, produzem oxigênio e absorvem o dióxido de carbono. Infelizmente, as ações humanas, como a construção de estruturas na costa, a poluição, a pesca excessiva, aquecimento global e a urbanização, ameaçam a integridade do costão rochoso. Se o equilíbrio ambiental for perturbado na região do costão, pode haver uma perda de biodiversidade e uma diminuição na proteção da costa contra tempestades e erosão. Com políticas públicas, é possível evitar desastres como o vazamento de petróleo ocorrido na Praia do Sonho em Ubatuba, no ano de 2000. O vazamento prejudicou gravemente a fauna e a flora da região, incluindo as algas marinhas e os animais que vivem e interagem com organismos do costão rochoso. É muito importante que o equilíbrio entre os organismos seja mantido, uma vez que grandes alterações podem afetar a dinâmica do local. Por isso, é importante que medidas sejam tomadas para proteger o costão rochoso, como a restrição da construção em áreas costeiras, a implementação de leis de proteção ambiental e a educação da população sobre a importância desse ecossistema. Além disso, o monitoramento constante da região é importante para identificar e corrigir possíveis problemas. Agora você sabe o que é o costão rochoso e o que pode ser encontrado nele. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar.